Oi para todos. Hoje a gente vai fazer a primeira reunião da retina do HC da USP. Hoje é dia 13 de março de 2025. A gente vai começar com a Carolina Martinez, que é preceptora. Ela vai fazer a apresentação do caso clínico. Carolina? Pessoal, tudo bem? Boa noite. Uma honra abrir a primeira reunião do ano aqui da Retina USP. Hoje eu trouxe um caso muito bonito, muito interessante para vocês. É um caso de uma paciente do sexo feminino, de 53 anos de idade, branca, natural e procedente de São Paulo, que procurou o nosso pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas por uma queixa de baixa acuidade visual em ambos os olhos há mais ou menos 20 dias. Uma paciente que chegou muito confusa, num humor deprimido, muito difícil conversar com ela porque tudo se confundia muito na história dela. Ela contava também uma história de febre e tosse há 2 dias, além de uma perda ponderal de 20 quilos nos últimos 4 meses, que chamou bastante atenção. Ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico, disse que sempre enxergou bem dos dois olhos, mas ela tinha um antecedente pessoal bem importante de depressão, inclusive com episódios prévios de tentativa de suicídio. Não tinha nenhum antecedente familiar digno de nota. Ao exame oftalmológico, o que a gente tinha, pessoal? Uma acuidade visual sem correção de conta-dedos a 1 metro no olho direito, de 20/200 no olho esquerdo. A refração estática era de +1 com -1,25 a 95 e +1 com -1 a 65 graus, mas não melhorava nem um pouco a acuidade visual dela com essa correção. A motricidade ocular extrínseca não havia nenhuma alteração, pupilas também sem alterações. A pressão intraocular dela era de 13 no olho direito, 15 no olho esquerdo, e a biomicroscopia do segmento anterior não havia nenhuma alteração que valha ser comentada aqui. Vamos, enfim, para o fundo de olho, né? Afinal de contas, estamos na região da retina, e essa era a alteração que nós encontramos quando dilatamos essa paciente e avaliamos o fundo de olho dela. O OCT, a gente tem aqui o OCT do olho direito, que a gente consegue ver que ela já tinha uma cicatriz, provavelmente prévia, de retinocoroidite, já anterior a esse caso, né? No olho esquerdo, a gente tinha essa hemorragia muito importante, uma hemorragia sublimitante, de grande monta, que a gente consegue observar, inclusive aqui, quando a gente faz um corte vertical, a gente consegue observar essa imagem super bonita quando a gente faz um corte vertical, em que a gente consegue diferenciar aqui as hemácias, né, na parte superior, na parte inferior, perdão, e na parte superior o soro. E aqui atrás a gente vai ter a sombra relacionada às hemácias, e aqui onde a gente tem o soro, a gente consegue enxergar as camadas da retina. Você tem muito, muito bonito. Então, pessoal, esse é o caso, paciente de sexo feminino de 53 anos, com uma baixa acuidade visual há 20 dias, associada a tosse e febre, e uma perda ponderal. Queria abrir para hipóteses diagnósticas. Então vamos lá. É isso. Com essas hemorragias em vários níveis na retina, paciente de meia idade, com essa alteração clínica de tosse, febre e perda de 20 quilos em 4 meses. Quem quer comentar aqui quais são os diagnósticos diferenciais e como a gente pode avançar nesse diagnóstico e tratamento? André, você quer ter alguma ideia aqui? Depois o Jorge pode falar também. Bom, quadro de febre sempre faz a gente pensar em algum quadro infeccioso, né? Mas especificamente que nesse fundo de olho eu acho que não encaixaria tão bem, né? Então o paciente tem múltiplas hemorragias pré-retinianas e tem esse quadro de perda ponderal que não dá para a gente saber se é relacionado à depressão ou alguma outra condição clínica, né? Um quadro neoplásico, enfim, né? Eu acho que aqui tem que fazer uma investigação sistêmica no sentido infeccioso, mas eu acho que especialmente hematológico, né? Não sei se eventualmente esse paciente está abrindo um quadro de uma leucemia e fazendo um quadro de uma discrasia sanguínea com a alteração da imunidade, então predispondo a um quadro infeccioso e talvez justificaria também o quadro de perda ponderal, né? Então não sei se ah, a paciente tinha alguma outra queixa além dessas, mas eu faria a investigação infecciosa, mas aqui com foco na parte hematológica, aqui pensando em alguma leucemia, alguma coisa nesse Perfeito, sentido, né? perfeito, André. Concordo totalmente. O Ernesto Helder também falou de discrasia sanguínea, que o André comentou. Jorge, algum comentário a mais aqui? Então, você tem um paciente, 53 anos, meia idade, perda de peso e talvez uma infecção.
mas uma perda visual significante recente. Com essas hemorragias, você tem tanto hemorragia pré-retiniana, hemorragia retiniana, e tem duas que parecem hotspots, onde você tem uma hemorragia com centro branco, geralmente Aham, fibrina, leucócitos, e uma das possibilidades são realmente doenças hematológicas, ou as leucemias, tanto as mieloblásticas como as linfoblásticas, elas são comuns, e também outra doença que pode levar a uma hemorragia como essa seria uma endocardite, geralmente relacionado a hotspot, originalmente, mas hotspot você pode ter com leucemia, pode também com anemia grave. Se a pessoa tiver uma anemia grave, também ela pode ter hemorragias, mas geralmente anemia grave você tem um edema de nervo óptico associado. Então ficaria entre é, doenças como endocardite infecciosa ou uma, doenças linfáticas, hematológicas. Quando você fala em perfeito. hotspot, você se refere à mancha de roa? Isso, Monte-Rô. É isso. Maurinho, então, a gente tem um diferencial aqui entre quadro infeccioso e não infeccioso. Do não infeccioso, talvez o mais adequado aqui sejam as discrasias sanguíneas. Algum outro diagnóstico diferencial que você concorda aqui? E como você encaminharia essa avaliação de diagnóstico diferencial? Eu acho que os principais diagnósticos são esses, já foram colocados assim, alternativas. No fundo, só tosse poderia dar hemorragias, mas em geral não tão profusas, tentando associar a alteração a essa cicatriz pigmentada, anemia falciforme, pensando num black sunburst, assim, numa alteração já anterior causada pela anemia falciforme, e agora com as hemorragias. Mas, no fundo, acho que as principais são as discrasias sanguíneas, incluindo anemia, leucemias, linfomas, etc., as alterações de hiperviscosidade e alguma alteração, alguma doença infecciosa. Ah, Acho que como caminhar é uma questão interessante, acho que discute pouco, assim. Acho que depende da gravidade da paciente, assim, pela perda pondural, tal, pondural, eu acho que eu talvez encaminhasse direto para um clínico em vez de pedir os exames. Mas acho que é uma questão que a gente discute pouco, quanto a gente avança só nós mesmos ou quando a gente caminha para um colega que seja mais especializado, porque não é um quadro de base oftalmológico. Perfeito. Faria uma Manjofu. E os exames complementares, né? Como anjo. Carolina, você quer seguir? Depois a gente discute mais. Claro, professor. Falamos um pouco de hipóteses diagnósticas, né? E conversamos também sobre os exames complementares, que acho que a maioria aqui acabaria encaminhando o paciente para a clínica realizar a maior parte dos exames complementares. Mas se a paciente foi internada, e esses foram os primeiros exames que a gente conseguiu fazer ainda no pronto-socorro antes da internação dela, tá? Essa paciente tinha, como muito bem comentado pelos nossos assistentes, uma pancitopenia muito importante, uma hemoglobina de 5, sendo que o normal vai ser de 12 a 16 no sexo feminino, uma plaquetopenia de 11.000, sendo que o normal é de 150 a 350 mil, e também uma leucopenia, paciente com 2.000 leucócitos, sendo que o normal é de 4.000 a 11.000. Além disso, foi solicitado no pronto-socorro para essa paciente uma radiografia de tórax para a gente investigar essa história de tosse e febre, e foi observada uma pneumonia aqui no ápice pulmonar. Então, é isso que a gente tinha até então no pronto-socorro, antes da clínica avaliar. É, solicitamos a avaliação da clínica e foi indicada uma internação no Instituto do Câncer para investigação de pancitopenia, sendo a principal hipótese diagnóstica a leucemia. Então, ela foi internada no Instituto do Câncer para essa investigação. No Instituto do Câncer, essa paciente foi literalmente revirada do avesso. Todos os exames que podem imaginar foram feitos para ela. A começar pelo melograma. E o melograma, para nossa surpresa, né, não teve nenhuma alteração sugestiva de leucemia. Além disso, a paciente foi submetida a um ecocardiograma, foi feita a tomografia de tórax, foi feita a tomografia de crânio. O que mais chamou a atenção a gente foi o valor de vitamina B12. Essa paciente tinha uma vitamina B12 menor que 140, mesmo após 6 concentrados de hemácias.
e o valor de referência aí vai de 187 a 883. Foi feita também uma endoscopia, e a endoscopia aqui conseguiu acertar o diagnóstico dessa paciente. O diagnóstico ficou como gastrite atrófica, que ninguém tinha pensado nisso inicialmente, né? Realizada a biópsia do corpo gástrico, foi observada essa gastrite crônica moderada na mucosa gástrica e uma atrofia glandular moderada também, que a gente consegue observar aqui na imagem a seguir. Imagem aqui. Opa, aqui a imagem da endoscopia dessa paciente. Então foi isso, pessoal. Essa paciente feminina de 53 anos, com uma baixa acuidade em ambos os olhos, foi diagnosticado com um quadro de uma pancitopenia secundária a uma deficiência de vitamina B12 por um quadro de gastrite atrófica. Então, por conta dessa pancitopenia, ela acabou Carol, desenvolvendo um quadro. Carol, Oi. deixa eu só ver aqui, porque quando a gente mostra o caso, você olha e fala, "Putz, o que a gente costuma ver mais, né, Carol, são leucemias de vários tipos causando com baixa de hemácia, né, hematócrito baixo, e se você vai discutir isso depois, plaqueta baixa das hemorragias, né? Aham, vou E, conversar e sobre é tudo isso. interessante, né, porque o diagnóstico aqui é outro, não tem a ver com doença hematológica, tem a ver com uma deficiência de vitamina B12, e por uma gastrite que ela tem, diminui a absorção de vitamina B12, ela não consegue formar hemácia, não consegue formar elementos sanguíneos, e daí você tem essa pancitopenia. Alguém Exatamente. tinha Acontece. visto um quadro oftalmológico com esse diagnóstico? Eu vi essa semana no RWC, que a gente apresentou em conjunto com o Retina Rock e o ImageBank do ASRS, um paciente com anemia grave, por, se não me engano, o paciente tinha feito cirurgia bariátrica, alguma coisa desse tipo, com edema nervo óptico bilateral, hemorragias tipo RHO disseminadas. E a causa foi uma hemoglobina de 4. O paciente Tá. melhorou e ficou bom. Mas tudo bem, ele tinha uma anemia, mas a anemia era causada por, Cirurgia bariátrica. então, uma deficiência de absorção. Isso, sem suspensão. E Também, provavelmente, vitamina B12, que Mas entra ele no... tinha, mas ele tinha o diagnóstico, ele tinha a dosagem de vitamina B12? Não, não. Só tinha a É, dosagem é, da hemoglobina bem baixa. A é, plaqueta dele estava mais normal do que essa, porque essa hemorragia também, plaqueta abaixo de 50.000, aumenta o risco de hemorragia. Essa está quase 10 sim, mil. sim. Então, Tá vendo, Jorge? seria a causa. Nosso caso é mais completo. A gente mostra que a causa é O deficiência. outro tem mais, tá mais documentado. Ou seja, manda lá para o Retinal Rock que vai aparecer no, como o Tá vendo, caso Carol? do mês e vai ser apresentado. Mas assim, é incomum esse diagnóstico, né? Deve Não, ser muito mais raríssimo. comum do que a gente imagina, porque muita gente tem gastrite, muita gente pode, então, por isso, ter deficiência de absorção de vitamina B12 e ter eventualmente uma pancitopenia não tão acentuada como dessa paciente, mas graus variados de pancitopenia por causa de deficiência de vitamina B12. Isso pode ficar sem um diagnóstico, né? Não Então, sei até se foi na poderia. própria um dos congressos da USP que eu me lembro, a Anitta mostrando um caso de uma vegana com Sabe que a Anitta é vegana, né? E ela toma vegana vitamina também. B12, E, né? e ela falou que começou a repor B12 depois que ela viu uma paciente com hemorragia Isso por aí. causa de deficiência de B12, que estava com plaqueta baixa, estava hemorragia. Me lembro desse caso que ela apresentou, deve ter uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. Perfeito. Eu lembro. E ela toma porque ela é vegana E ela também. ainda falou assim: eu também sou vegana, e aí passei a tomar regularmente vitamina B12. Cleide, algum comentário? Pois Ótimo, estou Jorge. chegando agora. Eu vi o caso que você estava coordenando, Jorge, lá do Retina Rock aqui do final de semana, super bonito. E aí, enquanto estava aparecendo esse quadro, que é bem parecido com esse aí, eu me lembrei que o único que eu vi não tem nada a ver com vitamina B12, mas era o mesmo aspecto, era um paciente aidético, foi muito no início da AIDS, que nem se fazia, era muito difícil fazer diagnóstico, era um bedel da faculdade, que eu era, acho que residente, ou um pouco mais que isso, e ele tinha uma pancitopenia, mas por HIV. E ele tinha, então ele veio, ele não tinha diagnóstico de HIV, e ele veio por baixa divisão porque ele tinha uma hemorragia pré-retiniana como essa do olho esquerdo desse paciente.
E aí fez o diagnóstico de HIV. Tinha sido bedel enquanto eu estava na faculdade. Fase, Foi fase amar pré-antirretroviral, né? pré, sem dúvida. E É, só para comentar um outro mecanismo que a deficiência de vitamina B12 poderia causar aí seria através de uma neuropatia carencial, né? Então, as neuropatias carenciais por deficiência de vitamina B12, o paciente pode também ter uma perda visual, ciclotoma central, enfim, né? E às é, vezes é reversível com a reposição da vitamina, né? Mas não parece ser o caso, né? talvez ela evoluísse, talvez ela tivesse evolução para isso, né? É E isso. acho que essa Ah, neuropatia carencial, né, André, que é frequente nos usuários de tabaco álcool, né? Tirista, né? Etilista e tabagistas. ótimo, Carol. Muito bonito. Agora a Carolina vai fazer uma revisão breve, né, sobre relacionar ah, tipos de anemia com as hemorragias, né, alterações no hemograma com essas hemorragias e fazer esses diagnósticos diferenciais. Você quer seguir então, Carolina? Claro, professor. Eu não disse, eu preciso contar a evolução do caso para vocês, né? Então, Ah, é, o parar mais por aqui, bonito. o mais Ela bonito voltou a da tomar evolução. vitamina B12 e melhorou, sem dúvida, sem dúvida. Então, só para falar um pouquinho mais da gastrite atrófica, né? Gastrite atrófica, no caso dessa paciente, foi um diagnóstico autoimune, né? O que que acontece na gastrite atrófica? A gente tem uma diminuição da mucosa, porque anticorpos contra as células parietais e contra o fator intrínseco vão estar destruindo essa camada. Então, a gente vai ter um quadro de inflamação crônica, de atrofia glandular e de uma metaplasia epitelial do estômago. Quando a gente perde as células parietais, o que que elas fazem? Elas produzem ácido clorídrico e fator intrínseco. E isso faz com que o pH do estômago seja adequado para a gente conseguir absorver o B12. Quando a gente perde o ácido clorídrico, o pH aumenta e a gente consegue mais absorver a B12. Por conta disso, a gente tem a deficiência de várias, né, séries no sangue. O mais comum é ser a anemia, que é a nossa anemia perniciosa, mas nesse caso da paciente foi tão exuberante que a paciente teve uma queda na produção de todas as séries. Então, os reticulócitos também ficaram baixos por conta disso. O quadro infeccioso foi um confundidor, na verdade, né? Essa o quadro de panцitopenia levou a uma imunodeficiência, de certa forma. Por isso que ela acabou tendo esse quadro de pneumonia, mas isso acaba mais confundindo o quadro, deixando ele mais bonito, né? Nossas condutas, então, por parte da clínica médica, foi optado por fazer antibiótico terapia, né, por conta dessa infecção, transfusão de hemocomponentes, uma reposição de vitamina B12, que inicialmente era semanal, depois passou a ser mensal, reposição de ferro também, e um segmento com endoscopia, né, com a equipe da gastro, pelo risco aumentado de câncer gástrico inerente aos pacientes que têm gastrite trófica autoimune. Do ponto de vista da oftalmologia, a gente ficou acompanhando essa paciente, né, como expectante e seguindo para avaliar essa evolução dela ao longo do tempo. É, Trouxe aqui para vocês um segmento longo dessa paciente. Eu comecei a vê-la em abril, né? Comecei a vê-la em abril. Fui vendo ela mês a mês. Então, o olho direito acaba sendo um pouco menos interessante, porque como ela já tinha essa cicatriz prévia, provavelmente de uma toxo prévia, a acuidade visual não teve uma melhora importante. Então, a acuidade visual lá em abril estava de conta dedos a 1 metro. Em junho, já com as hemorragias bem reabsorvidas, a acuidade foi para 20/200. E em fevereiro, que foi a última vez que eu a vi, a acuidade mantinha 20/200, mas ela tinha um motivo muito bom, prévio a tudo isso, para ter essa visão baixa. O que é mais bonito e o motivo pelo qual eu trouxe esse caso é a gente observar a evolução, né? Evoluindo aqui mês a mês, a gente percebe que teve uma melhora muito importante já nos primeiros meses da nossa hemorragia, né? Foi reabsorvendo bem. Mas, se vocês verem, ainda tinha um pouquinho de sangue residual e a gente foi lá pacientemente conversando com a paciente, uma paciente com uma depressão muito grave, muito ansiosa. Então, cada vez ela vinha muito, muito tensa. A gente ia conversar e explicar que isso tinha tudo para melhorar. Então, aqui em abril, a acuidade visual de 20/200, né? Com uma HB de 5, uma plaqueta de 11. Em junho, já a HB de 8, plaqueta de 60, acuidade de 20/100. E em setembro, a acuidade visual já estava em 20/80, quase um pouquinho de sangue só para ser reabsorvido. HB já dentro da normalidade de 12, plaqueta de 150. Em fevereiro, que foi a última vez que eu a vi, a gente já estava com uma acuidade visual de 20/25 com a melhor correção. Também o hemograma dela dentro da normalidade e sobrou um tequinho de sangue que eu acredito que ainda deve reabsorver. Eu acho que essa paciente chega ao 20/20 nesse olho esquerdo. Ela está muito feliz. E aqui a nossa evolução, né? Muito, muito bonito esse quadro, observar como ela estava em abril
com essa hemorragia sublimitante e como ela está agora em fevereiro com esse sangue bem reabsorvido. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela é tão bonita que ela inclusive já foi aceita para publicação no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, ainda não foi publicada, mas já foi aceita, logo logo deve sair aí, porque isso tem que ser compartilhado aqui do HC para o mundo. Mais um comentário, professor, antes de eu começar a revisão de literatura? Eu É, acho que você não. Parabéns pela apresentação e pelo segmento da paciente, né, Carol? É isso que faz a diferença, você seguir essa paciente durante todo esse tempo, ajudar essa paciente, dar o suporte para ela, fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento e o segmento e mostrar para a gente, né? Isso é parabéns, parabéns. Faz uma revisão, então, pode Bom, seguir. muito obrigada, professor. Vamos lá, então, vamos falar de hemorragias retinianas relacionadas a discrasias sanguíneas, né? Trouxe um artigo super interessante para a gente começar a nossa discussão. Um estudo que pegou 67 pacientes do setor de hematologia ou quimioterapia do Hospital da Universidade da Pensilvânia que tinha ou plaquetas abaixo de 100 mil, plaquetas abaixo de 100 mil e ou uma hemoglobina abaixo de 12, né? Os pacientes tinham diversos diagnósticos diferentes, trouxe aqui para vocês, desde doenças de fato hematológicas, como foi tudo que foi comentado aqui, né? Desde anemia falciforme, talassemia, anemia, diabetes, outros diagnósticos também, né? Lembrando que o nosso valor de referência aqui das plaquetas vai ser de 150 a 300 mil e de hemoglobina de 12 a 16 para mulheres e 14 a 18 para homens. Esses pacientes foram divididos em grupos, então pegamos paciente com plaquetas acima de 100 mil, 50, 100 ou abaixo de 50, configuraria uma trombocitopenia severa, e com a hemoglobina foi feita a mesma coisa, pacientes acima de 12, de 8 a 12 e abaixo de 8, que configura uma anemia severa. E o que foi observado? Esses pacientes foram, né, divididos e organizados em grupos, e a gente percebeu que 39 dos 67 pacientes tinham anemia e trombocitopenia, né, e plaquetopenia. E desses 39, 44% tinham hemorragias retinianas, um número bem expressivo. Quando a gente vai observar, a gente viu que 70% dos pacientes com anemia severa e trombocitopenia severa tinham hemorragias retinianas, então ainda maior aí o nosso índice. Esse estudo também pegou 187 pacientes que tinham anemia, mas plaquetas normais, e apenas 1% apresentavam hemorragias retinianas, né? Inclusive, esse estudo trouxe algumas imagens muito parecidas com a dessa paciente, né? Então, tinha 3 pacientes, um que tinha mielofibrose, um que tinha leucemia linfocítica e um que tinha PTI, que é púrpura trombocitopênica imune, e eles tinham essas hemorragias bilaterais também, bem na mácula, com uma visão que baixou abaixo de 20/200 em ambos os olhos, que me lembrou bastante a nossa paciente. Um desses pacientes, inclusive, acabou falecendo. E aí foi feita a análise, né? Foi retirado o globo ocular e foi feita a autópsia. E esse é um estudo da época que não havia ainda o OCT. A gente comenta às vezes, quando a gente vai explicar para os alunos, para os R1s que estão aí começando, que o OCT ele se assemelha como se fosse um corte histológico, né? Quando a gente vai explicar a imagem. E aqui a gente tem, na era pré-OCT, de fato, um corte histológico de um paciente que faleceu, e esse paciente apresentava, a gente consegue ver, marcando aqui na seta, um acúmulo de sangue bem na camada plexiforme externa. Eu achei essa imagem muito bonita, achei que vale a pena trazer aqui para vocês. E a partir daí, a gente abre para alguma discussão, né? Então, a gente conclui que plaquetas baixas, apenas isoladamente, não costumam gerar hemorragias retinianas, e da mesma forma, hemoglobina baixa também não costuma gerar hemorragia retiniana. Contudo, quando a gente junta as duas coisas, a gente tem uma chance grande no paciente apresentar hemorragias na retina. Quando a gente tem plaquetopenia severa e uma anemia severa, a chance aumenta ainda mais de eu ter hemorragias retinianas. E a partir daí, me surgem algumas dúvidas, né? Me surgiu esse desconforto e eu quis ir atrás disso na literatura para explicar para vocês, né? Por quê, né? Por que que a gente, quando tem apenas a plaquetopenia e apenas a anemia, a gente acaba não tendo hemorragia, e quando a gente tem os dois combinados, isso acontece, né? A resposta, gente, tá numa explicação que eu achei muito bonita. A anemia, a gente tem que entender como sendo um regime de anóxia, tá? A anemia vai ser igual a anóxia.
E trombocitopenia, que é a pouca plaqueta, vai ser uma fragilidade do endotélio capilar. Então, entendendo esses conceitos, a gente tem que pensar que provavelmente a anemia sozinha, né, a anoxia sozinha, ela não causa hemorragia retiniana. Por quê? O meu epitélio capilar, né, o meu revestimento capilar endotelial, ele tá bom, né? As plaquetas são suficientes para garantir essa integridade do revestimento capilar endotelial. Por outro lado, mesmo tendo plaquetas insuficientes, mesmo tendo trombocitopenia, a hemorragia retinal não acontece porque não tenho um regime de anóxia, né? Eu tenho um regime de uma boa oxigenação desses tecidos. Então, eu preciso das duas coisas para aumentar muito essa chance, tá? E além disso, outra dúvida que a gente pode ter é por que quando a gente tem plaqueta baixa apenas, a gente não tem sangramento na retina, mas quando a gente tem plaquetas baixas, a gente tem hemorragias na pele, por exemplo, né? Isso foi uma outra dúvida que eu tive. Por que na retina eu não tenho esse problema e na pele eu acabo tendo? A gente tem pacientes com PTI, por exemplo, que é a púrpura trombocitopênica imune, que ele tem apenas a plaquetopenia e fica cheio de peteca, cheio de hematoma. Por que isso acontece? Essa foi a meu segundo questionamento quando eu estava lendo esse artigo. E a resposta é que aí entra um outro fator, né? Entre o fator trauma, né? O que acontece? A pele está sujeita a traumas o tempo inteiro, está muito exposta. Mas a nossa retina, a estrutura tão nobre do nosso olho, ela está acolchoada entre o vítreo e a coroide, de modo que a retina acaba sendo muito, muito menos suscetível a traumas. É evidente pensar que, caso haja um trauma ocular, eu posso ter uma hemorragia, no caso de uma plaquetopenia sem anemia associada, mas eu achei que valia essa discussão para a gente. Quando a gente fala, então, de discrasias sanguíneas, a gente pensa muito rapidamente nas doenças hematológicas, né? A gente fala em discrasia sanguínea, anemia, trombocitopenia e já pensa nos diagnósticos hematológicos. Esses diagnósticos são fáceis da gente pensar, né? O paciente chega contando que tem, por exemplo, uma polissemia vera, é fácil a gente pensar que ele está com alguma discrasia sanguínea. Mas eu trouxe aqui para enriquecer a nossa discussão alguns casos, alguns diagnósticos diferenciais que também geram pancitopenia que a gente não está acostumado a pensar. Por exemplo, a gente pode ter uma pancitopenia relacionada à Covid-19. Aqui eu trouxe para vocês um relato de caso de uma hemorragia subeloide, parecida com o nosso paciente macular também, por uma pancitopenia secundária à Covid-19. Esse é um paciente que estava com 2200 no olho direito, 2400 no olho esquerdo, HB de 4 plaquetas de 31.000. Foi realizada uma transfusão de hemocomponentes e uma hialoidotomia com IAG laser. 4 semanas depois, ele teve uma boa melhora da acuidade visual. E a causa dessa pancitopenia foi o Covid-19. E o que foi interessante é que essa foi a primeira manifestação do paciente do Covid, foi a alteração oftalmológica. Depois ele acabou abrindo um quadro também de, enfim, vidro fosco, tosse, febre e tudo mais. Outro diagnóstico que acaba sendo muito comum do nosso meio, que a gente tem que lembrar, é da dengue, né? A dengue também pode causar pancitopenia. E aqui outro relato de caso super interessante, de um paciente com hemorragia macular secundária a uma pancitopenia por dengue. A gente está acostumado a pensar na dengue como causando sangramentos como, por exemplo, hiposfagma, sangramento gengival, epistaxe, hematúria, mas a gente não costuma pensar nas hemorragias retinianas. Elas são raras, né? Mas o que é interessante é que em metade dos casos em que a gente tem hemorragia retiniana e dengue, essa hemorragia está associada bem ao nadir da contagem de plaquetas. Então, colaborando mais para o que a gente está conversando hoje. Outro diagnóstico que a gente não está habituado a pensar é uma pancitopenia por uma toxicidade de medicamentos, por exemplo, né? Esse é um paciente que teve uma hemorragia submembrana limitante interna por uma pancitopenia secundária, também anemia plástica, que foi gerada por uma toxicidade por benzeno, tá? Então, esse paciente era um paciente de 20 anos que tinha uma história de baixa visual e petequias, e também foi internado para investigar uma neoplasia hematológica, muito parecida com a nossa paciente, mas a biópsia de medula não mostrou células benignas. E aí, conversando com ele, foi visto que ele trabalhava, era o único funcionário numa fábrica que realizava a tarefa de espalhar uma resina de poliamida, que tem como benzeno um subproduto, e ele usava luvas muito finas para isso. Então, ele teve uma pancitopenia muito importante, estava com plaquetas de 3.000, e ele acabou evoluindo com esse quadro de uma acuidade visual de 20/400 em ambos os olhos. A conduta foi apenas observar e 4 meses depois ele estava com 20/60 de visão. Aqui a gente tem também a angioflúor dele, que a gente consegue observar que não tem extravasamento, e aqui o OCT. Então,
É isso, pessoal. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Esse caso muito, muito bonito. E obrigada, professor. Carolina, a gente que agradece você, parabéns pelo segmento do caso, pela apresentação, pela revisão que você fez, excelente. A Carolina Martinez é preceptora aqui do HC, foi R3 da Retina ano passado, né? E é fellow de primeiro ano também de Retina, além da preceptoria, né? No caso de deficiência de vitamina B12, caso no quadro parecido com uma leucemia, né? Uma paciente de 53 anos. Muito bem, Carolina. Parabéns. Agora, a gente descompartilha a tela, isso, e aí a próxima apresentação vai ser a imagem da semana, que é a Melissa Amaral, que também é preceptora, foi a residente de retina no R3. Ela vai mostrar a imagem. Então, Melissa, pode, pode apresentar. Boa noite a todos. Vai dar início à apresentação da imagem da semana. Antes, eu queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel e o Daniel Motti pelo auxílio na apresentação. Então, o nosso caso também é de uma mulher de 53 anos, que é uma paciente diabética e que ela realizou uma injeção intravítrea para tratamento de edema macular diabético no olho direito há 2 dias. E essa é o fundo de olho da paciente após 2 dias dessa IVT. Eu posso mostrar mais uns detalhes da história ou deixo só a imagem por enquanto? Vamos discutir a retinografia? O que que aconteceu nessa paciente para ela ter essas alterações? A gente não tem a retinografia prévia. Você vai mostrar qual exame que você prefere mostrar agora, Melissa, depois da retinografia, para a gente completar, ou você quer que a gente discuta isso aqui? Eu tenho alguns dados da história do exame físico e depois uma fluorescência. Tá, então você prefere mostrar o restante e daí a gente discutir? Pode ser. Então tá. É uma paciente que antes da injeção intravítrea, ela tinha uma acuidade visual de 20/160 e 2 dias depois dessa injeção, ela tinha essa baixa acuidade visual de movimento de mãos. Além disso, no exame, ela tinha o DPAR do olho direito, a pressão desse olho estava de 4 e também com edema de córnea. E essa daqui é a angiofluorescência na tela. Perfeito, perfeito. O que aconteceu nessa injeção para essa paciente ter esse quadro? Ah, qual foi o medicamento que ela injetou? Um Você quadro lembra? Ainda grave, assim? Qual anti-angiogênico? Não, não. Não foi brolucizumab, né? Não, não. tá. Então, ah, o que que aconteceu com essa paciente? Esse quadro é super interessante, a Melissa mostrou, eu achei muito, muito interessante esse caso. Eu não sei se vocês têm alguma ideia do que pode acontecer. A visão anterior dessa paciente tinha edema macular diabético, era 20/160. Ela fez a injeção, 2 dias depois ela tinha uma visão de movimentos de mão, defeito aferente relativo e uma hipotensão. O Lembra aqueles que que padrões de aconteceu? Horve, né, que foram descritos, né? Não é, Nossa, Horve Tá, não é para injeção de anti-VEGF, né? Mas lembra um pouco o fundo de olho desses quadros, né? lembra um HORV, quer dizer, você tem uma alteração capilar disseminada, isquêmica, com alteração de permeabilidade Palpável. vascular, isquemia e baixa divisão. É, mas aqui ela não usou nenhum antibiótico É, intravítrio. ela fez um antibiogênico, alguns antibiogênicos, principalmente o brelacizumab, tanto é que ele não é quase comercializado no mundo, faz uma vasculite oclusiva. Tá, O motivo se estuda até hoje por que que isso acontece. Tem várias teorias. E o ROV era geralmente secundária à vancomicina, com essa hipersensibilidade tipo 4 e que nos Estados Unidos era muito comum terminar a catarata, injetava-se vancomicina em tudo quanto é paciente como forma de prevenir da oftalmite. E aí, pela largo número, começou a aparecer esses casos de hipersensibilidade, geralmente em mulher. Geralmente elas tinham história de doença autoimune e essas pacientes geralmente ficavam com a visão muito ruim, mesmo usando corticoide, lagastrose. Então, então, o prognóstico é muito severo, mas mas Jorge, ah, ó, são duas hipóteses que você fez que eu acho que são compatíveis. Uma, se ela injetasse vancomicina, que é o HORV, que não é. Ela não injetou. não estou dizendo que é o ROV, não, Segundo, estou falando o não, quadro não. do São ROV. diagnósticos diferenciais, eu acho importante. O segundo, é uma toxicidade pelo uso de antiangiogênico. Isso, E o fazendo a antiangiogênico, vasculite oclusiva. a vasculite oclusiva, que também eu vou te falar, não é.
mas É, a poderia ser. vasculite, a vasculite oclusiva geralmente não é tão rápida, como ela é imunomediada, ela aparece em geral depois de 5 dias, uma semana, e ela não começa com tanta reação inflamatória. Aliás, é isso que a gente usa até para diferenciar de uma endoftalmite, né? Claro que não exclui completamente, mas torna menos provável a vasculite oclusiva relacionada com antiangiogênico, particularmente brolucizumab, mas tem até alguns casos com faricimab também, mas ela é mais tardia e o olho é menos inflamado, né? Mas, enfim, não, Outra não exclui. possibilidade é um TAS, Tá. Que com relação a. também. TAS Mas não daria o vasculite TAS, tão o importante. TAS envolve mais segmento anterior, né? Aqui só alteração Mas teve. como você injetou no segmento posterior, eles simulam um processo inflamatório generalizado. Já vi TAS ao paciente para ptises, Né? Então, não olha, a grave. gente tem A algumas hipóteses. possibilidade é usar uma droga. Eu já vi com é, Avastin falsificado, com coisas desse tipo, assim, utilizar uma droga que não é real, ou que não É, é adequada, ou errar a medicação. Enfim, mau uso, uma injeção que não deveria ter sido feita, seja porque a medicação não era de boa qualidade ou erraram no que estava sendo injetado. Tá? eu ia Então, falar até da aí, que é- seringa, aí né? tá será que mais é quente, Maurinho. Tá mais quente. Então, a medicação para ser usada nela, o antiangiogênico, era label, e, Uhum. e, e nenhum outro paciente, no dia que fizer a injeção, teve problemas. Então, não acho que o lote teve problema, talvez, teoricamente, poderia ter tido uma reação com ela, obviamente, mas não foi o antiangiogênico que deu problema. Uma outra questão do Mauro, que a Melissa vai explicar agora, é que eventualmente você pode ter injetado um outro medicamento diferente daquele que você queria injetar, né, Melissa? Isso. Então, vou Então, a continuar. Melissa vai continuar, tá? Pode ser eu muito. queria só falar, eu acho assim que além da Oi, toxicidade, Leandro, você tá aí, desculpa. eu acho que tem uma toxicidade de corpo ciliar aí associada, né? Por algum Tem, motivo aí, porque ela está hipotônica, com dobras, tudo, né? Então, além desse quadro retiniano exuberante que a gente está vendo na foto, deve ter algo também que afetou o corpo ciliar, talvez hiperosmolaridade, alguma coisa diferente aí que possa é, ter tido esse gatilho aí. tá certo. Então, a hiperosmolaridade tem talvez com os antiangiogênicos ah, que não são, que são os antiangiogênicos a gente abre para os biosimilares, né? Mas ela não usou, ela não estava programada para ela usar biosimilar também, mas é uma outra hipótese. Todas que vocês levantaram, perfeito, mas é interessante que o diagnóstico dela é diferente desses todos. O Mauro chegou pertinho aí, que é o que a Melissa vai falar, mas ótimo, Leandro. Excelente. Então, continuando, infelizmente, essa paciente teve uma injeção inadvertida de mitomicina, 0,05 ml, a concentrado 0,2%. Então, essa paciente ela foi referenciada para assim que foi feita a injeção, ela foi referenciada para um pronto-socorro terciário de oftalmologia, mas ela levou 2 dias para chegar lá, então a visão já estava bem baixa. Foi realizada a vitrectomia dessa paciente, 2 semanas após a vitrectomia no BM, viram descolamento do corpo ciliar, no fundo de olho ela tinha essas hemorragias bem importantes na retina. Também já era possível ver atrofia de íris e no ACT algumas áreas de líquido intra-subretiniano e já algumas áreas de atrofia, difícil diferenciar as camadas da retina. Aqui, 2 meses após a vitreia, a acuidade visual já de PL, atrofia de íris bem importante e também de retina. E um ano depois, essa paciente ainda em segmento apresentava a contagem de célula endotelial da córnea do olho direito, já metade da contagem do olho contralateral dela. Então, a revisão que eu faria agora é de mitomicina, o que que a gente tem sobre Agora, ela Melissa, só uma curiosidade que eu perguntei para você, eu não lembro da tua resposta. Tinha no centro cirúrgico, então essa paciente não é do HC, caso não. é de fora, né? Uhum. Tinha a medicação, a mitomicina diluída para fazer injeção, para fazer uso em glaucoma, é isso? Numa trabeculectomia. E aí Isso, e foi alguém pego. pegou errado a ampola e deu para fazer a injeção como se fosse um antiangiogênico, é isso, né? Então,
E outro risco é para quem fizer trabeculectomia, eventualmente, se você está fazendo flap escleral, e antes de você colocar esponjinha com mitomicina, você eventualmente cria um orifício de passagem para a câmara anterior, e isso pode chegar no vítreo, quer dizer, você tem um risco de toxicidade. Mas aqui foi injetado em uma dose, uma concentração muito alta. Então, por isso que essa paciente tem esse quadro similar a um HORV, né? Ótimo. Só lembrando que o Foi mal. último ou penúltimo problema de surto de endoftalmite é porque trocaram, em vez de injetar soro na câmara anterior, injetaram clorexidina, né? Poxa vida. É verdade. Mas nada como aprender com o erro dos outros, né? Porque agora a gente já sabe que mitomicina faz dentro do olho, né? Eu nunca saberia, agora a gente já sabe, né? Trágico, né? Não é só isso, é Exatamente. aprender quanto tem que ter atenção quando recebe qualquer coisa para injetar em qualquer paciente, porque às vezes alguém lhe dá alguma coisa que não é e você confia ou está cansado, qualquer motivo, e a gente pode, qualquer um pode causar um acidente desse É, e temos que redobrar a atenção. isso é interessante mostrar isso para a gente aprender mesmo, né? Aprender com o erro dos colegas e não repetir o erro, né? Então, Melissa, quer fazer uma revisão de mitomicina? Uhum. A revisão é bem rápida. Esse slide é mais para os R1s que começaram a acompanhar a gente nas reuniões essa semana, que a mitomicina ela é um antibiótico, mas também tem uma ação antineoplásica e ela é derivada de uma bactéria. E ela age como agente alquilante. Então, depois de uma ativação enzimática, ela inibe a síntese de DNA e quando em concentrações mais altas, ela vai inibir também a síntese do RNA e de proteínas. Então, em doses altas, ela acaba induzindo a apoptose e necrose das células. Esse estudo é um estudo interessante, já antigo, que eles tentaram, esse grupo tentou estudar a toxicidade retiniana da mitomicina, mas em olhos de rato. Então, eles viram que quando usava intracameral, mas aqui não tinha alterações tanto no eletroretinograma quanto na histologia. Mas quando utilizava intravítrea, principalmente em doses mais altas, eles percebiam alterações. E na histologia, eles perceberam essa ordem de alteração. Nos primeiros dias, célula de Miller, depois alterações no EPR, e depois toda a retina externa, complexo de fotorreceptores. E esse é um relato de caso que eu achei interessante de trazer, porque é o de um paciente com glaucoma, um glaucoma pigmentar, que tinha indicação de fazer tubo temporal superior associado à injeção de mitomicina subtenoniano, que é algo, né, que o glaucoma costuma fazer mesmo. Porém, eles acreditam que eles, em algum momento, injetaram essa mitomicina subretiniana. O paciente ele voltou em 9 dias, eles perceberam na região temporal superior da retina um edema retiniano, algumas áreas de descolamento de coroide, hemorragias intrarretinianas nessa região, e onde está essa setinha branca, eles viram uma área de hemorragia subretiniana. Aqui eles fizeram a angiofluoresceinografia, que tinha essa área de não perfusão na retina e na coroide. E depois de um mês, essa região ela evoluiu com uma atrofia importante da retina e da coroide, que ainda bem não passou para a parte macular do paciente, então ele preservou uma visão que ele já tinha. E aqui, por fim, um artigo que eu achei interessante, porque é um dos únicos artigos que eu achei que é um uso intencional da mitomicina na cavidade vítrea, que é um estudo de 2019 que esse grupo queria avaliar se eles conseguiam alterar, né, diminuir o desenvolvimento de PVR em pacientes que tiveram trauma penetrante com corpo estranho intraocular. Então, a ideia deles era embeber esponjas em mitomicina, 0,04%, então uma concentração mais baixa, em cima do ferimento que o corpo estranho causou e avaliar o desenvolvimento de PVR após isso. Então, a técnica deles era embeber essas esponjinhas em mitomicina, colocar pela esclerotomia, isso com a cavidade, né, sob ar, para que não tivesse difusão da mitomicina para outras partes da retina, e posicionar essas esponjas em cima do ferimento e deixar lá por 5 minutos, depois retirar e deixaram com óleo de silicone. Então, foi um total de 18 óleos que eles fizeram isso, e no estudo deles, apenas 13%, total de 2 óleos, desenvolveram PVR que levaram até um descolamento de retina. Não teve relato de desenvolvimento de PVR nos outros óleos. E eles não encontraram nenhum sinal sugestivo de toxicidade relacionado a esse uso tópico, por assim dizer, da mitomicina. Então, essa era a revisão que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada pela atenção. A gente que agradece, Melissa. Super interessante esse caso e os diagnósticos diferenciais são grandes, mas a gente não pensa numa injeção inadvertida de um outro medicamento que pode ter essa toxicidade, né? Então é bem interessante esse alerta, tá? Obrigado, Melissa. Excelente.
Agora a gente vai discutir o artigo. Quem vai apresentar é o Arthur Carvalho, o Arthur Carvalho R2. O artigo fala de uma revisão sobre terapia de central serosa. Então, tem várias formas de tratar a central serosa e várias formas que são pouco estudadas e pouco relevantes, e tem formas de tratamento que são clássicas para a central serosa. É isso que o Arthur vai mostrar. Ele fez uma revisão breve do artigo, o artigo é longo, e a gente pediu, né, Arthur, para fazer uma revisão mais breve. Ele resumiu bem quais são as formas de tratamento hoje, de acordo com a Academia Americana de Oftalmologia. E depois a gente pode discutir isso. Exato. Tá dando para ver aí? Tá, Arthur, tá ótimo. Muito bom. Bem, boa noite. Me chamo Arthur Carvalho, eu sou R2 de oftalmologia aqui do serviço e vou apresentar o artigo de hoje. O artigo de hoje ele é um artigo de revisão desse ano da Academia Americana de Oftalmologia e tem como título Terapias para Coriorretinopatia Central Serosa. Os meus agradecimentos vão ao professor Dr. Sérgio Pimentel pela orientação. Bem, como introdução, a coriorretinopatia central serosa, ela caracteriza-se pelo acúmulo de fluido subretiniano sobre a mácula, causando distúrbio na visão central. Ela está relacionada a alguns fatores de risco, como o estresse, uso de corticoide ou outras medicações, hipertensão, fatores genéticos, e a bilateralidade é uma característica relevante nos casos de central serosa. É a quarta causa mais comum de acometimento retiniano, atrás apenas de DMRI, retinopatia diabética e oclusões venosas. E a fisiopatologia gira em torno de uma sobrecarga venosa causada por uma congestão venosa que gera o chamado fenótipo de plaque coroide. Os tratamentos classicamente propostos para essa doença envolvem desde a terapia fotodinâmica, o PDT e outros lasers, além do anti-VEGF, o antagonismo do receptor mineralocorticoide, beta-bloqueadores, antibióticos, antioxidantes, dentre outras terapias sistêmicas. Existe a diferenciação entre aguda e crônica, que é um pouco controversa, mas classicamente tem o ponto de corte em 3 meses e os casos agudos são, em geral, autolimitados. Quais são os questionamentos do artigo? Quais são as modalidades terapêuticas que demonstram benefício funcional e anatômico para os pacientes com central serosa aguda e crônica? E quais são os eventos adversos associados a essas terapias? Bem, a descrição de evidências tomou como base os níveis de evidência de Oxford e foi feita uma revisão no PubMed até maio de 2024, selecionando alguns artigos. 6 artigos de nível de evidência 1, 23 artigos de nível de evidência 2 e 2 artigos de nível de evidência 3. O nível de evidência 1, ensaios clínicos randomizados, de evidência 2, estudos coorte e evidência 3, caso controle e séries de casos. E as publicações dos resultados, eles categorizaram em algumas categorias específicas. Então, primeiro, terapia laser, que isso inclui o PDT, terapia intravítrea, é uma categoria que compara o laser com a terapia intravítrea, e algumas terapias sistêmicas, que em geral são off-label. A definição entre aguda e crônica foi variada entre esses artigos, vale ressaltar. Bem, eu fiz uns highlights, assim, eu escolhi os artigos mais relevantes, eu conversei com o Dr. Sérgio, porque são muitos artigos que eles pegam, então eu peguei os que faziam mais sentido aqui mostrar. Primeiro, começando com a terapia fotodinâmica para central serosa aguda. Esse artigo de Chan e colaboradores avaliou a eficácia do PDT em meia dose da verteporfina, contra o grupo controle, que usou placebo, que injetou, na verdade, soro em vez da verteporfina. E tanto o desfecho primário quanto os desfechos secundários, o PDT em meia dose, ele foi superior nesses desfechos. O desfecho primário foi de ausência de fluido subretiniano em 12 meses, além de alguns outros desfechos secundários, como a melhora visual, a espessura foveal central, a ausência de líquido tanto na angioflúor quanto na endocianina. Então, o PDT, meia dose, ele foi superior nesses desfechos. A questão é, o desfecho primário desse artigo, ele trouxe 58% dos pacientes do grupo controle melhorando, ou seja, mais da metade desses pacientes melhoraram sem tratamento algum, embora haja significância estatística nesse desfecho, assim, nas diferenças. Mais da metade melhorou sem tratamento algum. Zal comparou a meia dose da verteporfina, o PDT meia dose, com um terço da dose, para tentar avaliar a não inferioridade. Mas esses resultados não foram possíveis, porque foi sim superior a meia dose, foi superior em cima de um terço da dose, tanto nos desfechos primários quanto nos desfechos secundários. Reabsorção completa do fluido subertiniano, ausência de líquidos na angioflúor em 6 a 12 meses, melhora do OCT, melhora da angioflúor.
e também foi menor na recorrência, tanto no fluido subretiniano quanto no líquido, e melhora da melhor acuidade visual corrigida. Agora falando um pouco da terapia laser para central serosa aguda, Robertson separou entre grupos para avaliar fotocoagulação com laser de argônio, né? O grupo um ele tinha líquido dentro da zona vascular foveal e o grupo 2 fora da zona vascular foveal. Então, para o grupo um ele usou o laser indireto contra o placebo e o grupo 2 ele usou o laser direto contra indireto. A gente não tinha como fazer laser direto para o grupo um. Então, o laser indireto ele não teve diferença estatística tanto na recorrência quanto na resolução mais rápida em comparação com o placebo. E de contramão, o laser direto, ele teve sim diferença estatística tanto na recorrência quanto na resolução mais rápida com relação a esse laser indireto, que foram as comparações. Falar um pouco agora da terapia laser para central serosa crônica. Esse artigo aqui, que é um artigo clássico, que é o PLACE Trial, é um artigo randomizado, duplo cego, controlado, multicêntrico, ele avaliou o PDT meia dose contra o laser sublimiar micropulso de alta densidade. E o PDT meia dose, ele foi superior em todos os desfechos, tanto na resolução completa do fluido subretiniano, quanto melhora da acuidade visual. E, e é isso. Tiveram diferenças significativamente estatísticas comparando o PDT meia dose com esse laser sublimiar micropulso. Ro também comparou os dois e teve resultados semelhantes. Então a gente tem uma sugestão de que esse PDT de meia dose tem um desfecho mais favorável na resolução do fluido subretiniano. Outros estudos de laser foram também feitos, né? Laser diodo, por exemplo, laser focal, e não tiveram evidências robustas que valia trazer o estudo completo aqui para o artigo. Terapia intravítrea agora para central serosa aguda. Kim e colaboradores compararam ranibizumab ou Lucentis contra o grupo controle. E o tempo para resolução do fluido subretiniano foi menor nos pacientes que usaram ranibizumab, o que porém, ao fim dos 6 meses de acompanhamento, a acuidade visual e a espessura da foveana central melhoraram, mas sem diferença estatística. Então, a gente consegue interpretar que o tempo para resolução desse fluido subretiniano foi menor, então acelera uma melhora assim, anatômica, mas a melhora final, assim, a melhora funcional, não teve diferença estatística. Falar um pouco agora da terapia intravítrea para central serosa crônica. Esse artigo trouxe a comparação do bevacizumab contra o grupo controle e teve sim melhora na acuidade visual e da espessura foveana central com diferença significativamente estatística. Então a gente tem uma ideia que também pode acelerar essa recuperação visual e reduzir a espessura foveana central, só que essa melhora com 12 meses de acompanhamento é mais anatômica do que funcional. A visão é bem semelhante entre os grupos ao fim dos 12 meses. Além da recuperação, no fim de tudo do acompanhamento é bem semelhante. Falar um pouco agora de uma comparação interessante que é entre o PDT e a injeção intravítrea para a central serosa crônica, né? O PDT de meia influência, quando comparado com o ranibizumab nesse estudo de Bai e colaboradores, eh, foi superior nos desfechos, tanto na resolução completa do fluido subretiniano, quanto menores taxas de resgate e melhora na acuidade visual. Agora falar um pouco, só rapidamente, da terapia sistêmica para central serosa aguda e crônica, que o artigo mesmo cita que é off-label. Ele traz alguns estudos que avaliam a erradicação do H. pylori, porque a gente se sabe que os pacientes com central serosa, eles têm uma prevalência maior dessa infecção. O uso de beta-bloqueadores, como propanolol, metoprolol, que os pacientes com central serosa, é, eles têm descargas adrenérgicas e catecolaminas em maior quantidade que os pacientes que não têm essa doença, e o efeito do antagonista de mineralocorticoide, que assim, é um pouco mais clássico dentre dessas terapias mais sistêmicas, que foi a pleranona e a espironolactona, que tem a ver com redução de espessura de vasos coroidais, um pouco de isquemia e redução do fluido, consequentemente, além do uso de antioxidantes. Todos esses estudos trouxeram evidências pouco robustas, e eu trouxe um estudo para ilustrar, que é o VICE Trial, que também é um estudo clássico, multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que avaliou o efeito do uso do eplerenone, né, que é um antagonista mineralocorticoide, que avaliou o eplerenone contra o grupo placebo e a acuidade visual e o tempo de resolução do fluido subretiniano, além de taxas de recorrência, não tiveram não tiveram diferenças estatisticamente significativas. Então, foi observado sem benefício. E era isso. Obrigado. Excelente. Eu estou me sentindo culpado porque eu falei para o Arthur fazer rápido. O Arthur se desdobrou para fazer isso rápido. Arthur, foi excelente.
Excelente, eu acho que você pegou. O artigo é muito longo, né, Arthur? Ele fala de vários trabalhos, descreve todos os trabalhos, fala da relevância ou não de cada um dos trabalhos. Então é muito longo e eu acho que o Arthur fez um trabalho excelente de resumir isso. Então, se eu pudesse resumir assim para os residentes, basicamente, central serosa aguda, a gente pouco trata, porque a maior parte, em 3 meses, reabsorve espontaneamente o fluido subretiniano e melhora a visão. Então, melhora a anatomia e melhora a função. Então, você não trata. Quando você trata? Quando o paciente tem muito sintoma, muita queixa. Qual a melhor forma de tratar central serosa aguda? Na minha opinião, é você fazer um laser de argônio, todo mundo tem, focal, sem micra, com intensidade pequena no ponto de vazamento. E aí você tem a reabsorção mais rápida. Em vez de demorar 3 meses para reabsorver, em geral reabsorve em 2 semanas, tá? E o Arthur mostrou isso. Qual outra forma que é interessante se fosse de custo baixo? É você fazer PDT como o Arthur mostrou. PDT meia dose. Qual a vantagem de fazer meia dose? É que você queima menos a coroide e fica mais barato, porque um frasco dá para 2 pacientes, né? Então, você fazer o PDT em fase aguda, o problema que o Arthur levantou é que, poxa, a maior parte vai melhorar, para que eu vou tratar inicialmente uma central serosa aguda? Talvez seja bom esperar 3 meses, 4 meses, caso ele não melhore espontaneamente, aí você pode tratar com PDT precocemente, mas depois de 3, 4 meses, caso ele não reabsorva. O que ele mostrou também é que um terço da dose, então você dividir a ampola em três para 3 pacientes, não funciona quanto meia dose. Então, um terço da dose não é uma dose adequada para usar. Central serosa crônica, isso não é aguda. Central serosa crônica. Central serosa crônica, você tem que afilar a coroide. Então, você tem que queimar a coroide com PDT e vertiporfina, certo? Você comparar o PDT com laser subliminar, o PDT tem uma eficácia muito maior, mas tem um custo muito maior e é pouco disponível. Então, muita gente usa o laser subliminar pela disponibilidade, pelo custo ser menor, certo? Outro ponto importante é medicação sistêmica. Nenhuma medicação sistêmica tem eficácia adequada. Então, o eplerenone foi lançado por pelos franceses, mais ou menos 2012, 2013, começou com modelos animais, daí isso foi transferido para a parte clínica, muita gente começou a usar eh, a partir de 2015, 2016. Aí os ingleses, contrários sempre aos franceses, criaram um grupo que fizeram um estudo, que é o VIS Trial, que é um estudo com nível 1 de evidência, que mostrou que o eplerenone é igual ao placebo. Até o placebo foi até um pouquinho melhor que o eplerenone. Então, o eplerenone não funciona. Aqui a gente usa o Dactone, né? Que é similar à medicação, e não tem eficácia em central serosa crônica, né? Então, basicamente, era isso que o Arthur ah, explicou super bem, destrinchou o artigo super bem. Então, eu queria ver se alguém tinha mais algum ponto para falar. Jorge, Cleide, André, Leandro, ou Arthur, se você quiser falar mais alguma coisa que eu não comentei aqui. Só queria comentar que, Oi, Cleide. justamente como você falou, por causa da dificuldade de acesso e de custo, né, do PDT, tem até uma pesquisa interessante no International Journal of Retinal Vitreous, acho que é 2023, onde eles entrevistaram 240 e poucos especialistas em retina e perguntaram, por exemplo, quantos deles já tinham usado o eplerenone. A maioria já tinha usado, muitos desistiram depois do Vistriol, mas aí eles perguntaram o motivo deles usarem isso. Era por falta de acesso ao PDT. Mas, enfim, o Pleranone eu acho que pouca gente vai usar, mas o que tem de interessante é que há muitos trabalhos prospectivos, duplos cegos, aparecendo com micropulso de alta densidade. Se a gente conhecer o mecanismo, vai logo entender por que ele não funciona tão bem. Ele atua sobre o PR e não sobre a coroide, que é a origem da central serosa, mas, enfim, é o que a gente dispõe. E com resultados, por exemplo, embora o Place tenha mostrado uma inferioridade bastante importante do micropulso de alta densidade, tem um artigo no Ophthalmology Retina, acho que de agosto do ano passado, e tem no Grefes também, mostrando que até 12 meses o resultado visual e microperimetria é igual, embora a absorção do fluido seja mais rápida com o PDT. Então, assim, continua a pesquisa nessa área porque a maior parte das pessoas não dispõe de PDT.
E um grande problema do micropulso é que cada estudo usa uma técnica diferente. Esse é o grande problema do micropulso para qualquer tratamento que se use, né? E tem até também um trabalho no International Journal só sobre, aliás, nem é, né? No Scientific Report. Fala da dificuldade de avaliar os trabalhos com micropulso porque cada um usa uma técnica. Então, enfim, embora acho que todo mundo concorde que o PDT é a melhor forma de tratamento, o fato dele não ser disponível gera uma grande pesquisa e eu acho que resultados que nunca vão ser iguais ou superiores ao PDT, mas que na prática do dia a dia é o que a gente tem, enfim, tem evidências de que ele funciona pelo menos razoavelmente. Perfeito. Dois comentários rápidos, Cleide, que eu lembrei agora. Um sobre antiangiogênico. Então, tem pessoas que usam antiangiogênico para central serosa. Tem uma teoria que o antiangiogênico reduziria a espessura da coroide, mas a redução é pequena, não acho que modifica em nada. Tal. Algumas pessoas têm, alguns relatos mostram eficácia, mas eu acho que o antiangiogênico é indicado para a forma neovascular de central serosa. Então, a neovasculopatia da PAC coroide, você tem neovaso, isso neovaso está causando exudação, aí tem sentido você usar antiangiogênico. Então, é só fazer um OCTA, mostrar que você tem neovaso, e esse neovaso está sendo responsável pela exudação, e daí você trata ele melhor. Recentemente, eu tratei um paciente assim, e a eficácia é muito grande, né? E o segundo ponto é da fisiopatologia da central serose. O que se acha hoje é que esse aumento de espessura da coroide está relacionado a uma deficiência de drenagem das vorticosas na saída na esclera. Então, provavelmente, num futuro próximo, vão ter alternativas terapêuticas de você modular a espessura da coroide e a drenagem das vorticosas para tentar reduzir essa estase venosa, essa congestão venosa da coroide, né, Cleide? E Isso. daí a gente talvez tenha uma terapêutica baseada na causa, e não nos Atuando efeitos. sobre, atuando sobre as vorticosas ou alguma coisa assim. Agora, só Isso. em relação ainda aos anti-VEGFs, tem um artigo, acho que foi esse ano que saiu, no comecinho do ano, que talvez gere aí um surto de uso de anti-VEGF, que é um artigo usando faricimab, e ele fala assim que não é pelo efeito anti-VEGF, mas é pelo efeito Ang2, que atuaria então na proteção aí da barreira, no aumento da barreira, porque ele bloqueia o Ang2, então melhora o Ang1 TAI2, e então isso pode ser que gere um surto aí de uso de faricimab, porque as pessoas já gostavam de usar anti-VEGF e agora vai ter um mecanismo fisiopatogênico, então para todo mundo ficar atento, que isso daí é um trabalho com um braço só de tratamento, quer dizer, pode até ser que no futuro se prove alguma coisa, mas por enquanto não passa de uma mera especulação e um trabalho com um braço só de evidência. É, É concordo curioso. totalmente. E o Arthur viu quantos trabalhos foram avaliados, e tão poucos foram inclusos. Então, o trabalho com nível 1 de evidência, né, Arthur? Muito poucos. E tá aí tem trabalho com nível 2, eles tiveram que incluir trabalho com nível 3 de evidência para ampliar o espectro de terapia na central serosa. Não dá para falar, porque nível 1 de evidência são poucos. Então, Apenas para falar com nível... 612 e só restaram 31. Isso Mas porque só falando de incluíram coisas nível 2 e 3. anedóticas, É, coisas Por anedóticas. incrível que pareça, não tem nenhum trabalho, e agora daqui para frente vai ser mais difícil ainda, mas que compare o PDT, meia dose ou meia fluência, com placebo. Então, tem um artigo do Progress Retinal Research que saiu no começo do ano passado que fala que, apesar dele ser o tratamento de escolha, ainda não há evidências da sua eficiência, porque não há nenhum trabalho que compare com placebo. E agora, como ele é o tratamento que funciona, dificilmente alguma agência ou alguma comitê de ética vai aprovar um tratamento comparando com placebo, mas até para PDT falta estudo com placebo, que é fundamental, já que a doença frequentemente evolui de forma espontânea, né? mas Então, é, 38% dos o, placebos ficaram bons, né? Em um ano, mais da metade. é então, o Arthur mostrou dois trabalhos, para aguda, né? PDT de meia dose e um terço da dose versus placebo. E Mas era com para isso, aguda, né? Acho que era Para 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 aguda, forma aguda, aguda, não para para menor que aguda, seis crônica. para meses. aguda, É. Não foi em para aguda. A crônico. crônica não tem, Para não tem. crônica, não. Sim. É. Agora, É. não sei se vocês viram algum tempo atrás, anedoticamente, um relato de caso de melhora de serose usando sildenafila, ou seja, Viagra.
A teoria é a teoria das vorticosas, em que, Sim, teoricamente, você fazia uma dilatação generalizada da coroide das vorticosas, melhorando a drenagem, Acho que você ia né? piorar, né? Mas, é, então, foi um relato, isso tem mais ou menos uns 3 anos atrás que saiu essa história, mas não progrediu, não. Hum. Tá bom. Ótimos comentários, Arthur. Super obrigado pela ajuda aí em secar esse artigo. Parabéns pela apresentação, tá? Parabéns. Professor. Ótimo. E a gente vai encerrar com a Fernanda Dourado, que está fazendo um fellow de segundo ano, engatando um fellow internacional, vai para o Canadá em julho, e ela vai apresentar o caso cirúrgico. Certo, Fernanda? Certo, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Eu sou Fernanda. Queria agradecer inicialmente ao doutor Pedro Braga, que me auxiliou nessa cirurgia, ao doutor João Laranjeira, que conduziu o caso do paciente, doutor Isleandro Cabral e doutor André, que discutiram o caso comigo no ambulatório antes da cirurgia, e o doutor Sérgio pelo auxílio no manejo da apresentação. O caso de hoje se trata de um paciente do sexo masculino de 33 anos, que ele chegou ao nosso pronto-socorro com uma queixa de ter sido submetido a um trauma contuso no olho direito há um dia. Ele já tinha um histórico de um trauma no olho contralateral, com necessidade de múltiplas abordagens cirúrgicas em 2018, e ele evoluiu com percepção luminosa nesse olho. No olho direito, ele encontrava-se com visão de 20/32 e não tinha demais alterações em segmento anterior. Esse é o aspecto do Daytona do paciente. E para evidenciar melhor para vocês a alteração que ele tinha, ele apresentava duas alterações nasais superiores. Então, ele tinha aqui, grifado em vermelho, uma rotura gigante, seria a borda posterior da rotura. Em azul, eu quis marcar bem porque no exame do mapeamento a gente conseguiu ver isso muito bem, mas no Daytona não ficou tão claro. Ele tinha uma desinserção de base vítrea associada na mesma topografia. Tinha muita dispersão de pigmento em cavidade vítrea, ele ainda apresentava mácula colada, sem demais alterações. E diante desse caso, com um paciente jovem, um LI, com um DR maquion, com essa ruptura gigante e desinserção de base vítrea nasal superior, queria perguntar qual seria a conduta inicial de vocês. Ótimo, Fernanda. Então, essa é interessante. É incomum a gente ver a avulsão de base vítrea e fazerem um diagnóstico da avulsão da base vítrea, como a Fernanda mostrou. Essa lesão é patognomônica de trauma contuso severo, né? Então, você E, arranca a base Sérgio, vítrea. e essas imagens não Aham. condizem com o exame que a gente tinha desse paciente. Esse paciente é muito interessante, porque ele tinha no local da avulsão uma faixa de retina e depois uma rotura gigante para dentro da avulsão, sabe? Então é como se Hum. tivesse uma dupla camada de rotura gigante. Eu acho que na cirurgia talvez dê para entender melhor do que nessa foto estática. Eu, particularmente, não tinha visto assim. Então é como se estivesse dialisado por conta dessa avulsão de base, e dentro dessa avulsão ele fez uma rotura gigante. E, bom, não sei se alguém quer discutir conduta, depois eu posso falar o que Já pode emendar. Então, você o que faria eu uma vitreia sugeri primária. é que se comesse esse flap distal e se tratasse como se fosse uma rotura gigante, porque aquela retina desconectada, ela não ia ter nunca função, né? E acaba ficando com vítreo aderido, tudo, né? Então, eu acho que na cirurgia tem que provavelmente se verificar se há o descolamento do vítreo posterior, dado que foi um trauma, e às vezes no trauma é diferente de uma rotura gigante onde houve um descolamento do vítreo e causou a ruptura gigante no trauma. O vítreo, sobretudo num paciente mais jovem, o vítreo pode estar aderido. Então, descolamento do vítreo, perfluorcarbono, fazer o shaving dessa base vítrea já comendo esse flap que ficou entre a avulsão da base e a rotura gigante, e eventualmente, conforme ficasse lá na hora, gás ou óleo de silicone, sendo que o paciente é olho único, e sendo olho único, talvez esse apelo pelo óleo de silicone fosse maior numa rotura gigante, mas gás é uma possibilidade desde que conversado com o paciente também. Mas é um caso bem interessante no exame, viu, Sérgio? Interessante, bacana. Leandro, uma pergunta para você, que a Fernanda colocou aqui. Você faria vasectomia nesse paciente para ajudar você a dissecar esse vítreo na base vítrea, remover todo?
ou não? E Olha, outra, eu sei que muitas pessoas fazem a fasectomia. Esse paciente, se não me engano, é bem jovem, né? é, E eu não acho a fasectomia primordial para a dissecção da base vítrea. Eu acho que um cirurgião bem treinado consegue dissecar bem a base. Agora, muitas vezes a gente acaba fazendo a fasectomia associada porque esse paciente vai desenvolver catarata de qualquer maneira. Então, acaba você tendo uma fasectomia fácil, é, um cristalino mole, você aspira esse cristalino, faz a faco e consegue lidar com a base. No caso de um paciente mais jovem, muitas vezes, se o cristalino for transparente, você pode, eventualmente, fazer a primeira cirurgia sem abordar o cristalino, e alguns pacientes evoluem sem catarata. A maioria acaba desenvolvendo catarata depois. Então, respondendo, não obrigatoriamente, viu, Sérgio? Eu acho que dá para fazer sem a fasectomia. e centroflexão também? Levando em conta a ruptura, a ruptura É, gigante superior. E se por fosse ser uma ruptura inferior? Se fosse uma rotura inferior, eu faria uma introflexão escleral. Eu acho que acaba evoluindo com fibrose, tudo, sobretudo pós-trauma, né? Os casos pós-trauma têm mais evolução para tem mais tendência à proliferação vitreoretiniana, e eu acho que você fazer uma introflexão com uma faixa 360 ajuda a minimizar esse problema. Superior, eventualmente, poderia fazer sem a introflexão num primeiro momento e observar esse paciente bem de perto. Perfeito, perfeito, Leandro, ótimo, excelente. Jorge, André, comentários aqui de técnica cirúrgica sobre essas perguntas que a Fernanda fez? Então, a única coisa que eu faria diferente do Leandro é que eu botaria uma faixa, pensando que a chance de ter PVR é muito grande. Outro lado, parece que teve também trauma, também descolamento de retina que evoluiu muito mal, provavelmente PVR. E você tendo já colocado uma faixa, ajuda até a comer melhor o vítreo na base, secar esse vítreo com mais cuidado, porque ela já empurraria um pouquinho mais para o centro. E óleo ou gás. A tendência da gente de botar óleo, porque óleo único, mas pensando que o óleo concentra as células do PR lá no inferior e talvez tenha mais chance para PVR, mas gás sempre é uma possibilidade. E não faria a vasectomia. Acho que dá para limpar bastante a periferia aí com, com cristalino. Não seria a minha primeira opção, não, mas botaria a faixa. Tá. Ô Jorge, quando você fala de faixa, você pode usar a faixa 240, 360, ou você pode usar uma faixa mais larga, 40 ou 42, 360 também. Qual faixa que você usa? Eu botaria 240, a faixa menorzinha, Faixa dois mais 5 fina. milímetros, certo? Tá. Eu não precisaria botar uma faixa 40 que vai para 3 milímetros de largura, que dá inflexão muito melhor, concordo com você que é, mas não acho que seria necessário nesse caso aqui não, porque eu queria só dar um relaxamento da base vítrea e dirimir qualquer superfície de contração que venha a ter, ela está protegida. Perfeito, perfeito. Algum outro comentário alguém quer fazer antes de a Fernanda mostrar o caso? Professor, Tiago Nogueira aqui é Oi, antigo Thiago. preceptor. Boa Aham. noite a todos. É um caso bem interessante, né? Esse achado de uma, né, diálise, uma desinserção com uma ruptura gigante, realmente nunca tinha visto. Que outro ponto que eu achei interessante aqui foi pelo esse OCT, a gente vê que o vitro está aderido, né? Que também nunca tinha visto anteriormente um caso com uma ruptura gigante sem o DVP, pelo menos essa é a minha impressão, não sei como foi na cirurgia, se isso de fato se mostrou. Em relação à técnica, essa questão da faixa, vejo que existe muita controvérsia em relação que tem quem diga que poderia ajudar com a proteção da base vítrea, e aí foi citada a questão de PVR, mas também quem é contra diz que a gente pode ter mais slippage colocando uma faixa, né? Aqui realmente a gente não acaba não usando com frequência a faixa para esses casos, mas, enfim, no Brasil cheguei a fazer alguns com faixa e foram super bem. Então, acho que é variável aí essa questão dessa decisão.
Agora, nesse caso, eu particularmente faria faco, uma vez que é uma dissecção mais anterior, ainda mais com essa proposta de tirar esse flap anterior da retina, mas é claro que, como o professor falou, é possível fazer uma dissecção adequada, uma boa indentação, tomando cuidado aí com a presença do cristalino, se não for feita a fasectomia no mesmo tempo. Ótimo, Thiago. Obrigado, excelente, excelente. Algum outro comentário aqui? Não, Doutor só Fernando? eu acho que a ruptura gigante com o vítreo aderido é porque foi trauma, né? A fisiopatologia é trauma, então você não teve o descolamento do vítreo causando aquela rasgadura gigante em zíper na periferia. Foi a pancada mesmo que fez rasgar, né? E num paciente jovem pós-trauma, realmente esse cuidado de descolar o vítreo, eu não tinha reparado no ACT, que eu estou vendo do celular aqui, o celular fica tudo pequenininho, mas realmente o vítreo está aderido, então já tem que iniciar o caso corando esse vítreo e descolando esse vítreo. Se você deixar esse vítreo lá, é uma receita para ter contração muito forte depois, e é muito mais difícil depois arrumar um caso que você não tenha feito o descolamento do vítreo posterior. Então é imprescindível começar esse caso com o descolamento do vítreo posterior. Perfeito, perfeito. Fernanda, quer mostrar Sim. o vídeo? É uma pena realmente que o Daytona não consegue mostrar a lesão tão bem, assim, porque ela é bem periférica, tinha muita dispersão de pigmento, por isso que eu quis fazer esse esquema, mas no fundo de olho ficava mais claro as alterações. Bom, nós optamos pela vitreia primária. A gente optou por não fazer a faco associada, considerando o fato dele ser um paciente jovem. Então, começamos com um cor vítreo. Ele tinha bastante dispersão de pigmento, um vítreo bem denso. Ali eu iluminei para tentar mostrar para vocês melhor a rotura. A cirurgia foi 4 dias depois daquela avaliação inicial, não teve muita progressão do descolamento de retina, que era uma preocupação. Aqui a gente consegue perceber, não sei se fica tão nítido no vídeo para vocês, mas ele tinha um flap transparente, assim, adjacente ao nervo, que a gente acredita que seja um pedaço de hialoide que descolou com um trauma. Depois eu aspirei isso, veio facilmente, nesse momento que dá para ver. Bom, prosseguimos com o uso da triamcinolona para fazer o descolamento do vítreo posterior. Realmente estava aderido, como tinha sido mostrado no ACT. A gente teve bastante certeza nesse passo, né? A hialoide descolou inteira, mas a gente sempre tem um medo, principalmente nesses pacientes jovens, de ter uma vitreosquise e acaba deixando um pouco de vítreo. Então, depois que a gente descolou a hialoide posterior e comeu essa hialoide, a gente recorou, jogou um pouco mais de triamcinolona para checar se não tinha vitreosquise. A rotura acabou infiltrando um pouquinho mais ao longo da cirurgia, então só esperei um pouco para diminuir esse bolsão e facilitar o manejo durante a cirurgia. Então, aqui, corando mais uma vez com a triamcinolona, e aí, nesse momento a gente percebe que realmente não tinha ficado mais nada, era só depósito. Bom, o vídeo tá travando um pouco aqui para mim, não sei se tá travando para vocês também. Tá travando, doutor Sérgio? Um pouquinho, um pouquinho. Se você quiser adiantar, se ele estiver travando, pode usar também. Aí você está colocando o perflu, mas pode continuar comentando. Tá bem, acho que agora melhorou. Hum. Apesar da gente abaixar a pressão para colocar o perfluor, o nervo ficou muito pálido quando a gente colocou e só voltou a coloração normal depois que eu voltei com o vitreófago, comi um pouquinho de vítreo ainda restante ali na base e depois completei com perfluor de novo e tive que repetir essa manobra, mesmo diminuindo a pressão para em torno de 6. Bom, a gente não quis subir tanto o perfluor, que agora a gente vai fazer a base. Então, nós seguimos as orientações que o doutor Leandro tinha passado, de unir essas bordas da alteração como se fosse uma rotura única mesmo, gigante. Travando de novo aqui.
Então, fizemos a base vítrea sob indentação. E, para nossa surpresa, quando a gente indentou inferior, nós vimos que tinha uma outra rotura bem grande, inferior, que a gente não tinha visto antes. E foi uma dúvida nossa, assim, no intraoperatório, se essa rotura surgiu no descolamento posterior do vítreo, porque a elóide posterior estava completamente aderida, ou se essa ruptura é muito periférica, se isso não tinha sido visto no exame. Mas, de qualquer forma, isso não mudou muito o nosso segmento da cirurgia. A retina não descolou na região dessa ruptura, então a gente prosseguiu com uma ruptura convencional. Comemos as bordas e continuamos a fazer a base. Nesse momento a gente sobe um pouco mais o perfluorcarbono, começa a fazer a troca fluido-ar. A rotura inferior até ajudou um pouco nesse momento, né, que a gente esperou da superior, da inferior. Fizemos o laser nas duas roturas, com indentação, foi bem periférico mesmo, então para cobrir bem a região, as bordas anteriores. Aspiramos também, no final sempre escorre um pouquinho de líquido, né, aspiramos no polo posterior e optamos por utilizar o óleo de silicone como substituto vítreo. Então, a gente ponderou o fato do paciente ser olho único e travou aqui no finalzinho, mas era só mostrando a sutura, mas ponderando tanto o fato do paciente ser olho único, quanto ele ter duas roturas grandes, né? Uma superior e uma inferior. Então, a gente retirou a esclerotomia e suturou. Essa cirurgia foi há 2 semanas. Eu vi esse paciente ontem. Esse é o aspecto do Daytona. As duas roturas são muito periféricas, então foi difícil de pegar. A inferior não nem aparece direito, mesmo ele olhando para a inferior, mas eu quis colocar aqui também em evidência a rotura superior, que o laser não está tão bem pigmentado ainda. Eu fiz autofluor só para mostrar melhor a marca, senti mais alterações na mácula com a lâmina do óleo de silicone e algumas perguntas pertinentes ao caso que acabaram já sendo discutidas previamente, né? Então, qual seria o seu substituto vítreo de escolha? Isso já foi discutido. E a nossa dúvida no intraoperatório de qual foi a origem da rotura inferior, se realmente vocês já viram esse aspecto de rotura induzida pelo DVP, ou se acham que realmente tinha sido no pré-operatório mesmo, se vocês suturam as esclerotomias quando usam óleo de silicone, e se tem alguma sugestão de técnica para o descolamento da hialoide posterior em pacientes jovens. Então, Bom, Sérgio, ô, posso falar Daniel, aqui? pode, Bom, pode falar. primeiro, Você quer Fernanda, falar você quer falar de faz um comentário geral, incluindo as respostas, Leandro, por tá, favor. primeiro, Fernanda, parabéns, foi uma cirurgia muito bem operada, né? Você teve o cuidado lá do descolamento do vítreo. Breves comentários sobre o perfluorcarbono, né? Você viu que o nervo ficou pálido, né? Você estava injetando com uma soft tip, certo? Não, É, Ó, Oi? uma dual bore. Dual bore? Então, geralmente com a dual bore você não tem esse tipo de problema, né? De você ter esse nervo que fica tão pálido. Você tem que ter muito cuidado com a injeção do perfluorcarbono, porque nos sistemas atuais de pequeno calibre com válvula, aumenta muito essa pressão e você faz um jato muito forte. Então, primeiro é sempre tentar injetar sobre o nervo, porque senão você pode fazer um jet stream e migrar perfluor sobre a retina. A Duobor facilita muito, então você pode injetar um pouco e só recolher um pouco a Duobor, porque ela tem aqueles dois caminhos e os pontinhos, e você não precisa tirar ela inteira do olho e recolhendo um pouco. Se a base vítrea está bem feita, geralmente você consegue estabilizar a pressão do olho mais baixa, e aí você continua injetando de pouco em pouco. Geralmente você não precisa entrar com o vitreófago para fazer a vitré, provavelmente teve uma válvula de vítreo aí que a Duobor não funcionou. Além disso, para evitar o slippage, depois que você fez a base, colocou o perfluor, fez o laser, na troca, é muito importante você inclinar o olho e tirar todo o líquido do olho antes de começar a tirar o perfluor. Se você deixa líquido entre o ar e o perfluor, aí você tem uma chance muito maior de slippage, e nesse caso você fez isso muito bem feito, porque apesar da rotura ser muito periférica, você não teve slippage, né? Com relação ao tamponamento, acho que o óleo de silicone aí foi bem. Gás
seria um pouco ousado, sobretudo num olho único com essa rotura inferior, mas também é possível. Essa ruptura eu acho que foi do DVP, mas esse é um DVP porque esse vítreo dele era patológico e era mais propenso a fazer roturas mesmo. Eu acho que não tinha no pré-operatório, mesmo porque eu examinei esse paciente e não vi essa rotura, então acho que foi na cirurgia. Eu costumo suturar as incisões para quando a gente deixa óleo de silicone. Eu acho que se você não sutura, você tem o risco de desse óleo escapar e ficar subconjuntival. Então, com óleo de silicone eu sempre suturo, você sabe, porque você já entra comigo algumas vezes, né? E a técnica de descolamento da hialoide, nesse caso, eu acho que não foi tão difícil porque o descolamento estava periférico. Se esse descolamento progredisse, fosse um descolamento de retina total, aí é muito mais difícil de você fazer o descolamento da hialoide posterior, porque quando você tenta aspirar, a retina começa a vir junto. Então você tem que ter muito cuidado, eventualmente até usar um soft tip naquela manobra do pescador. Mas do jeito que estava aí, eu realmente coraria com a triancinolona e aspiraria em volta do nervo com uma aspiração forte. E a maioria das vezes você é bem sucedido para fazer esse DVP. Realmente, se tivesse tido um descolamento total, esse caso seria muito mais difícil, e se você não descola esse hialoide, o prognóstico desse olho cairia muito. Então, parabéns, foi uma ótima cirurgia. Excelente, Obrigada. Fernando. Jorge, você quer comentar? Mais respondendo as perguntas aqui? Então, cirurgia linda, maravilhosa, também botava óleo numa situação dessa, porque tinha rasgão inferior. A única coisa que eu adicionava era botar uma faixa, como eu já disse. Sutura, eu sempre suturo quando tem óleo, porque eu já tive infiltração de óleo subconjuntival, muito desagradável, pós-operatório, então eu sempre, certo? Essa ruptura aí provavelmente foi no DVP, é jovem e tem alguma fragilidade periférica ou adesão muito grande do vítreo na periferia. Retirar do vítreo um paciente jovem é sempre difícil, começo nervo óptico, você pode ter situações que você precisa usar até pinça, certo? Para fazer esse DVP. E sempre, se você tiver uma retina colada e outra descolada, tenta o DVP pro lado, indo para o lado da retina colada. Com a retina descolada é muito mais difícil. Então, é mandatório. E usar tricinolona também é necessário, porque senão você não tem uma boa visão com relação a isso. Acho que foi só isso aí, em geral. Perfeito. Eu queria perguntar, olha, tem o Thiago Nogueira aqui, conversou, se ele queria falar mais alguma coisa, o Bernardo Kesterman também podia dar opinião aqui, a Júlia Bastian também, a Lívia Conce, quer dizer, se o Mauro, que não falou aqui sobre o caso cirúrgico, então se vocês quiserem fazer algum outro comentário, Pedro Braga, que entrou na cirurgia, se vocês quiserem fazer algum comentário aqui sobre técnica cirúrgica, sobre essas perguntas da Fernanda. Professor, primeiramente, Oi, Thiago. parabéns, a cirurgia foi super legal, tudo passou super bem. Da minha mão, eu também optaria por uma vitrectomia. Só uma pergunta que eu queria ter feito antes, que eu acabei passando na minha cabeça aqui agora. O descolamento, Fernanda, ele progredia até que altura? Passava do Equador? Eu não consegui ver bem na foto inicial. Passava do Equador. Entendi. Porque, assim, existem casos, né, que eu até já vi com mais frequência do que eu imaginaria ver, com rupturas gigantes com descolamento bem limitado. Que nesses casos, enfim, já vi casos em que se fazendo um laser nessa região, você poderia ter um controle dessa ruptura, mas sempre fica com o risco de uma progressão, então realmente não seria a minha preferência nesse caso. Outro comentário de relação a técnicas de tratamento, eu particularmente sou completamente contra, acho que não faz muito sentido, mas aqui no Canadá, mais na parte de Toronto, eles estão propondo, inclusive foi publicado recentemente, pneumática para ruptura gigante.
Sinceramente, eu não me arriscaria com esse tipo de técnica, mas eles mostram resultados interessantes, né? Enfim, vamos ver aí se vai ser uma coisa que vai ser, ir para frente ou não. Ah, o ponto que o Dr. Jorge tinha comentado no começo sobre a questão do PVR, do óleo, né? Na minha experiência aqui, enfim, com o óleo você poderia ter mais PVR na região do menisco mais inferior, né? Aqui a gente vê bastante nesse sentido porque nós temos o Densiron, que é o óleo pesado, que aí o menisco fica em cima. E aí, na nossa, né, vivência aqui com o Densiron, nesses casos você acaba tendo o PVR mais superior. Mas com o óleo, geralmente, na minha experiência, quando você tem um underfill, principalmente, com esse acúmulo do menisco inferior, você pode ter mais esse PVR inferior, mas é claro que, né, nessa altura, com 2 semanas, a gente não vai ter nenhuma definição sobre isso. Realmente, o ciclo do PVR ele é mais longo. Mas, fora isso, foi super boa a cirurgia e parabéns. Ótimo, Obrigada. Thiago. Algum outro comentário? Tem um comentário rápido Ô, sobre Mauro. a gênese e tal da rotura inferior. Ah, Às vezes é difícil, assim, se não tem nada de DR, se a rotura é muito periférica, é difícil ver num pré-operatório com toda essa turvação. Mas uma coisa que me chamou a atenção na foto pré-operatória é que tinha um pouco de edema de Berlim. E tive a impressão, assim, que a retina periférica tinha essa commotion retina, né? Ali superior, é, talvez a retina na cirurgia tivesse uma fragilidade estrutural intrínseca e tivesse realmente favorecido na manobra ter rasgado, mas enfim, eu acho que o importante é que na prática a significância é que eu também teria trocado, não sei se a ideia original era fazer gás, mas na hora que a gente vê a rotura inferior, teria feito óleo de silicone como vocês fizeram. Parabéns, cirurgia muito bonita. Ô, Mauro, aproveitando que você não comentou ainda, faria faco nesse paciente para dissecar a base vítreo ou não? Colocaria faixa ou não? Ah, Em geral, eu prefiro colocar faixa, mas é um tanto subjetivo a impressão da rotura, assim. Se ela é realmente muito grande, eu não coloco faixa, mas se ela, sei lá, é uma gigante pequena, eu prefiro colocar faixa. Se é inferior, sempre coloco, superior depende um pouco da aparência. Sempre suturo com óleo de silicone. Fazer faco. Se eu soubesse que ia colocar óleo de silicone, eu acho que eu teria planejado fazer a faco, mas a priori a impressão que eu tinha era de fazer só com gás, então não teria feito a faco. Perfeito, Mauro. Alguém mais quer comentar aqui? Isso que eu falei? Tá. Só Professor, então. acho que é Oi, interessante só Bernardo. conversar com o paciente no pré-operatório que o paciente era 20/30 e ele vai sair da cirurgia pior que entrou, né? Então só vale a pena conversar bem, explicar bem para o paciente que a cirurgia é importante, mas que a visão vai ficar pior depois. Só botar Imediato, né? uma lente de contato para corrigir esses 6 graus de hipermetropia aí, né? Exato. É, porque o silicone Professor, hipermetropiza, então a eu, visão vai ficar bem pior inicialmente no olho único dele, mas a gente consegue corrigir isso talvez com uma lente ou até eventualmente o grau, porque o olho único dele, até retirar o silicone daqui em 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, você retira o silicone, né? Não precisa ficar mais do que isso. Alguém estava falando? Desculpa. Júlia, Oi, eu Júlia. acho que a questão do DVP do jovem realmente é um passo bem desafiador. Eu já vi um caso de um menino, ele era mais jovem que esse paciente, ele tinha 13 anos, mas que no DVP acabou ocasionando uma rotura ao nível ali da arcada temporal inferior com sangramento vítreo. Então, acredito eu que é bem possível mesmo que essa rotura inferior tenha sido pelo DVP, que mesmo feito, né, com toda a cautela, às vezes até com a pinça, com mais cuidado, ele é muito aderido e, de fato, pode causar as roturas mesmo com a técnica mais delicada possível. Então, provavelmente acredito que essa tenha sido a origem mesmo. Mas Júlia, não dá para descartar outra origem, porque quando você tem um trauma contuso forte como esse, para formar uma ruptura gigante, grande, você pode formar uma diálise sem fluido, você pode rasgar e não formar fluido, porque você tem uma expansão equatorial, né? Você diminui o diâmetro anterior-posterior e aumenta o diâmetro equatorial do olho. Por isso você forma essas rupturas periféricas e a avulsão da base vítrea mostra a extensão equatorial que esse olho teve, né? Então você pode ter rasgado e seja difícil de você examinar se você não fizer a indentação.
Então, Não, tem claro, não acho diálise. que dá para Você, descartar, não. Mas digo que, de fato, essas rupturas no DVP no jovem podem realmente acontecer. podem, não podem, mas as duas, eu estou te falando, eu concordo com você. Pode no DVP, você pode ter formado essa ruptura fazendo DVP na cirurgia. Mas a outra possibilidade eu não descartaria também, entendeu? Você pode não ter visto eventualmente a diálise porque ela fica colada, ela rasgou, mas não tem fluido. E se você não identa o olho, você não vê a borda abrindo, tá? Então, você só vê na cirurgia quando você traciona o vítreo e tal, e aí você vai visualizar a ruptura, como você identa, está fazendo a indentação da periferia, está vendo a base vítrea, aí você localiza a ruptura. Talvez ela já tivesse, ou talvez tenha se formado, concordo com vocês, quando formou fez o DVP. Alguém não sutura a esclera quando coloca óleo de silicone? Eu acho que é unânime e todo mundo sutura, né? É interessante, a gente às vezes vem em congresso comentando que algumas pessoas não suturam mesmo com óleo de silicone. Acho que é um risco grande de ter perda do óleo de silicone, né? Acho que os Você R1s acha que que estão começando hoje nunca futuraram, viu, Sérgio? é? Como é que é? Eu não ouvi como é que é o Os negócio? R1s que estão começando hoje nunca suturaram. Então é isso. É, porque a tensão superficial de silicone é muito menor que a do gás. O gás, você não suturar, o gás é difícil o gás escapar. Ou se escapar é uma quantidade muito pequena, mas o silicone não é incomum você ter uma perda Aí grande. você tem um tamponamento ruim, o silicone subconjuntival causa lá uma cápsula, encapsula, o olho fica sempre cronicamente inflamado. Eu Sim, acho que tem que suturar, sim. sim, concordo. Concordo totalmente. Fernanda, algum outro comentário? Não, só isso mesmo, doutor Sérgio. Ótimo. Então, parabéns pelo caso, parabéns pela cirurgia. Tá excelente o caso da sua apresentação. Obrigado por todos os comentários. Eu queria aqui no finalzinho agradecer todo mundo. É a primeira reunião que a gente volta, então, em 2025. Quero agradecer a Fernanda Dourado pela apresentação do caso cirúrgico, o Arthur Carvalho, R2, pelo artigo, a Melissa Amaral, que é preceptora pela imagem, a Carolina Martinez, também preceptora pelo caso clínico. Agradecer os comentários de todos, a Cleide Machado, o Mauro Goldbaum, Jorge Rocha, o André Kreutz, o Leandro Cabral. Agora, no final, o Thiago Nogueira, o Bernardo Kestelman, a Júlia Bastian. Então, eu queria agradecer a todos os comentários. O Vitor Gonçalves fez vários textos aqui que eu não consegui ler, porque tinha muita coisa para fazer, e o Ernesto Helder também que comentou. Agradecer a todos que assistiram e quinta-feira que vem tem mais, né? Então, boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigado a todos, tá? Um Obrigado. abraço.